Não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Provérbios, capítulo 23, versículos 4 e 5. Olá, pessoa linda! Seja bem-vindo a mais uma palavra de encorajamento. Você já ouviu falar sobre workaholic? Você sabe o que é? É uma pessoa viciada em trabalho. Você conhece alguém assim que trabalha como um maluco, que acha por vantagem dizer que não tira férias, que não tem descanso, que leva trabalho para casa? Sabe aquela pessoa que sequer desfruta de uma alegria na vida, não tem momentos de lazer, porque acha que diversão é para quem não tem nada o que fazer, ou coisas desse tipo? Muitas dessas pessoas trabalham como malucas, esgotando as suas forças em busca de riqueza. Outras em busca de poder ou de preencher algo que nem elas sabem o que é e que tornam o trabalho o seu Deus. O livro de Eclesiastes traz uma reflexão sobre o que é a vida debaixo do céu. É uma espécie de desabafo de Salomão, de alguém que entende que apesar de ter trabalhado tanto, de ter tanta sabedoria e riqueza, não vai levar nada desse mundo, porque o homem sai nu do ventre de sua mãe, e como vem, assim vai. De todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. Há também outro mal terrível. Como o homem vem, assim ele vai. E o que obtém de todo o seu esforço em busca do vento? Passa toda a sua vida nas trevas, com grande frustração, doença e amargura. Sabe aquela pessoa estressada que vive trabalhando, que normalmente briga com todo mundo, que para ela nada tá bom, que reclama de tudo? É essa que passa a vida inteira em trevas, frustrada, doente, amargurada e não vai levar nada. Em outra passagem do mesmo livro de Eclesiastes, vemos Salomão dizer: cheguei ao ponto de me desesperar por causa de todo o trabalho em que tanto me esforcei debaixo do sol. Pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terá que deixar tudo o que possui como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. Isso também é um absurdo e uma grande injustiça. Que proveito tem um homem de todo o esforço e de toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Durante toda a sua vida, seu trabalho não passa de dor e tristeza, mesmo à noite em sua mente não descansa. Isso também é absurdo. Isso quer dizer então que não devemos trabalhar? Não, em hipótese nenhuma podemos tirar essa conclusão. Até porque numa das passagens mais conhecidas do livro de Eclesiastes, podemos entender que para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Há tempo de plantar e de colher, e ali Salomão vai descrevendo sobre todos os tempos, todas as coisas que nós precisamos fazer também. Então há sim um tempo de trabalhar, de plantar. Esse versículo de Provérbios que nós estamos vendo nos fala para termos bom senso, ou seja, trabalhar com sabedoria. O que não podemos é viver para trabalhar, se matar de trabalhar, viver somente para o trabalho, fazer do trabalho nosso Deus. Quando o trabalho custar a nossa saúde, roubar o nosso tempo com a família e principalmente nos tirar da presença de Deus, esse é um trabalho que nos custa caro demais. Em vez de ganharmos, estamos perdendo com ele. Digo isso com convicção, com conhecimento de causa, porque eu vivi isso na prática. Por anos e anos da minha vida, meu Deus era o meu trabalho. Eu largava tudo para trabalhar.
Sim, eu tinha um bom salário, não tenho como dizer que não. Mas exatamente como diz nesse provérbio, praticamente tudo desapareceu logo depois que chegou. Voou como a águia voa no céu. Eu esgotava as minhas forças trabalhando. Costumo dizer que eu trabalhava 24 horas por dia e mais à noite. Não tinha sábado, nem domingo, nem feriado. Muitas vezes eu acordava às 3, 4 da manhã para começar a trabalhar. Às 7 eu ia para a empresa, deixava meu filho na creche, trabalhava o dia todo, comia ali mesmo na mesa do trabalho, ficava até a hora de pegar o meu filho de novo na creche, ia para casa e levava todo o trabalho junto. Só chegava em casa, já ligava o computador de novo, continuava trabalhando até às vezes 10, 11, meia-noite, ou até não aguentar de sono. Eu ia passear e levava sempre o meu trabalho junto. Todos os que me conheciam daquela época sabem bem disso. Quantas vezes eu ia passear nos meus tios, nos meus avós, seja onde for, na casa dos meus pais, eu só sabia ir com o trabalho. Misericórdia, gente. Minha filha tinha 10 dias, eu não tinha nem tirado os pontos da cesárea e já estava trabalhando. Que mãe faz isso com o próprio filho? Mas eu fiz porque eu não tinha consciência, eu não tinha entendimento do que estava fazendo. Quando uma vez eu pedi a conta numa empresa que eu trabalhei, eu dei 6 meses de aviso prévio, porque eu fazia tanta coisa que tinha que passar para várias pessoas, tinha que contratar pessoas. Pensa se isso é possível. Você já ouviu falar de alguém que deu 6 meses de aviso prévio? E aí quando eu parei de trabalhar, o meu filho, que na época tinha uns 7, 8 anos, ele pediu se era verdade mesmo que eu ia parar de trabalhar. Eu falei que sim. E aí ele comemorou, ele disse que estava muito feliz. E eu pedi por que ele estava feliz. Ele me falou que então finalmente eu ia ter tempo para brincar com ele. Pensa que maldade que eu fiz com aquela criança. E mesmo assim, com tudo isso e tantas outras coisas que aconteceram, eu somente parei de trabalhar quando entrei em colapso. Eu não tive outra alternativa. E aí sim, há 3 anos, no fundo do poço, com o casamento destruído, porque eu não dava atenção nem para os meus filhos, nem para o marido, nem para casa, com a saúde despedaçada, com uma depressão gravíssima. Eu não tinha condições físicas para trabalhar, totalmente endividada. Eu ganhava bem, eu e o meu esposo, mas a gente nem sei para onde que ia o dinheiro. Enfim, eu me enfiei no fundo da caverna. O meu esposo também trabalhava muito, passou um tempo usando drogas e eu nem sabia. Imagina como estava a nossa relação dentro de casa. Nós estávamos indo para a morte física e estávamos totalmente mortos espiritualmente e nem sequer sabíamos. Estávamos indo direto para o lago de fogo e enxofre sem saber, porque tínhamos muitos deuses e Jesus era somente mais um dos deuses da nossa casa. No meu caso, o meu Deus principal era o meu trabalho. Mas pela misericórdia do Senhor, Ele colocou pessoas abençoadas na minha vida, na vida do meu esposo, dos meus filhos. E aí sim nós conhecemos verdadeiramente a Jesus e decidimos converter os nossos caminhos a Cristo. E isso não é sobre placa de igreja ou religião, é sobre uma pessoa, Jesus Cristo. E esse é o resumo da história que será contada no livro Se Deus Existe, Por que Tanto Sofrimento? Em busca de respostas, da depressão à cura. Até o final do ano, em nome de Jesus, esse livro estará disponível. E sabe, depois de tudo que eu passei, hoje lendo esse versículo de Provérbios, Deus falou tanto ao meu coração e o Senhor tem colocado para mim, sabe, que como eu fui ajudada, muitas e muitas pessoas que estão passando por isso hoje não têm ideia de como sair da escuridão. Muitas pessoas estão buscando no trabalho um refúgio e elas não vivem, apenas sobrevivem.
Outras pessoas estão passando pela noite escura da alma, vivendo em profunda depressão, ansiedade, com síndrome de pânico, em meio ao sofrimento de distúrbios psicológicos e não se posicionam para pedir ajuda, sequer admitem que precisam de ajuda, como eu fiz por muito tempo. Por mais de 20 anos eu tive depressão e ansiedade. Eu sei bem o que é sentir agonia e não conseguir sair, parecer que vai morrer, não saber o que fazer, achar que a morte é a solução para tudo, querer sumir, desaparecer, achar que está incomodando todo mundo. Isso é uma coisa que atordoa, que sufoca, que esmaga a pessoa. E infelizmente no mundo cristão, por muitas vezes isso ser entendido apenas como algo espiritual, é ainda pior, porque sim, da mesma forma que um cristão pode ter um câncer de mama, por exemplo, ele pode ter depressão, ansiedade, qualquer outra doença. Eu sempre digo que a depressão é o câncer da alma. Infelizmente, muitos resistem a buscar ajuda e acabam sofrendo muitas vezes a vida toda, enxergando a vida sem colorido nenhum, se escondendo muitas vezes atrás de um sorriso. E essa estação que estamos vivendo atualmente deixou muitas pessoas nessa situação, deixou o mundo todo ainda mais triste, depressivo. Nós somos corpo, alma e espírito, e a depressão ela pode atingir uma, duas ou as 3 dimensões. É preciso identificar e saber de que forma podemos vencer essa batalha. E sim, é possível de ser vencida. E são essas as questões que serão abordadas nesse livro. Eu digo por experiência própria, eu sofri muito tempo e eu ainda estou em tratamento. Eu tive que voltar para o tratamento porque muitas vezes eu começava o tratamento, mas eu não terminava. E eu tenho sim convicção de que eu já estou curada pelo poder do nome de Jesus, porque Ele levou sobre si todas as dores e enfermidades na cruz e eu creio nessa promessa. A minha vida voltou a ter cor, a minha família foi resgatada lá do fundo da caverna. Hoje a gente vive em harmonia como jamais imaginávamos. Nós ganhamos muito menos do que a gente ganhava antes. Inclusive de uma pessoa viciada em trabalho que eu era, hoje eu tô sem trabalhar fora, tô cuidando dos meus filhos, do meu esposo, da casa. Se alguém dissesse isso para mim há 3 anos, eu ia dizer que era impossível, que eu jamais ia deixar de trabalhar fora. Mas sabe que eu entendi, como diz a palavra, que a obediência é melhor do que o sacrifício. E por muito tempo Deus me pedia para mim parar de trabalhar e eu decidi obedecer. E hoje eu estou em obediência ao que Deus me pediu, espalhando a palavra dele. Por isso você está ouvindo isso. Eu estou fazendo sempre que possível essa palavra de encorajamento para que a palavra do Senhor seja divulgada. Não é sobre uma placa de igreja, é sobre a Bíblia, é sobre a palavra de Deus. Eu encorajo você a buscar conhecimento na palavra de Deus, diretamente na fonte. E eu também estou escrevendo esse livro com o testemunho desse milagre maravilhoso que Deus fez nas nossas vidas. E o objetivo desse livro é que muitas vidas sejam impactadas e transformadas, como eu e a minha casa experimentamos. A promessa que Deus fez para nós foi Efésios 3:20, que Ele faria infinitamente mais do que tudo que poderíamos pensar ou pedir, pelo poder dele que passou a agir em nós. Assim Ele fez e continua fazendo. Se você me pedir se foi fácil, eu vou te dizer que não. Não foi fácil, porque é um processo, a gente precisa abrir mão do controle, confiar, descansar em Deus. E nós precisamos aprender isso. Sabe, eu li Mateus 6, Isaías 55, até o ponto disso entrar na minha mente, de eu renovar a minha mente, como diz lá em Romanos 12:2, para que então sim a gente pudesse começar a experimentar e comprovar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável.
Se você me pedir que se depois que a gente entregou a nossa vida para Jesus, a gente não teve mais problemas, a nossa vida é perfeita, quem dera. Claro que não, a gente continua tendo problemas. Como qualquer casal, a gente às vezes tem discussões. Como família, a gente tem os momentos bons, os momentos ruins. Mas a gente sabe que ainda tem muita coisa para resolver, para aprender, tem uma caminhada longa pela frente. Enquanto a gente estiver nesse mundo, a gente está aprendendo. Mas sabe, é muito diferente quando você tem a certeza absoluta de que Jesus está contigo independente do que acontecer. Quando você conhece a Deus, não só de ouvir falar, mas você tem uma experiência particular com Ele, você tem intimidade com Ele. Nós não somos desse mundo e por isso, como diz nesse versículo de Provérbios, as riquezas desaparecem assim que você as contempla, elas criam asas e voam como águias pelo céu. Significa que nada nesse mundo nos satisfará. Isso fala sobre eternidade, sobre entendermos que, como uma criança anseia por um brinquedo e fica muito feliz quando ganha, mas logo depois perde o encanto, ou nós mesmo, quando desejamos, por exemplo, um celular novo, um carro, também experimentamos uma alegria inicial, mas logo voltamos a desejar algo diferente, algo melhor. Nada nos satisfará completamente enquanto vivemos nesse mundo. O livro de Eclesiastes termina nos afirmando: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem, pois Deus trará o julgamento de tudo o que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom ou seja mal. Como diz nesse hino que está tocando ao fundo, nós estávamos mergulhados no pecado, sem destino, num abismo, mergulhados na loucura, na tristeza, na ponte entre a vida e a morte. Nós éramos dia de temporal e o Senhor nos resgatou, nos tirou das garras da morte e nos acordou de um pesadelo. Hoje a gente voltou a viver. Já podemos dizer que mesmo tendo muito a melhorar, somos dia de sol. Jesus consertou a alma ferida e o coração quebrado. E eu te garanto que assim como Ele fez um milagre na minha vida e na minha casa, Ele também poderá fazer por você ou por quem você conhece. Qualquer pessoa que esteja vivendo uma situação de angústia, desespero, ansiedade, casamento destruído, crise financeira, ou seja a situação que for, para Deus nada é impossível. A vida pode ser transformada totalmente. Basta dar um passo em direção à única pessoa que verdadeiramente é capaz de nos ajudar, Jesus Cristo. Eu não posso fazer nada por você. Eu tenho convicção de que sou falha, sou fraca, por mim mesma eu não consigo nada. Inclusive o livro eu tenho plena certeza, eu tenho convicção de que não sou eu que estou escrevendo, sabe? Eu sou só um canal, um instrumento, é Deus fazendo através de mim. É o Espírito Santo que é o nosso ajudador, é Ele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, e é Ele que nos leva a entender que precisamos receber a Jesus como o nosso Senhor e Salvador para ter a vida transformada. Basta aceitarmos isso. Um dia eu tomei essa decisão e você também pode tomar essa decisão hoje. Vamos orar? Há 3 anos eu fiz uma oração que mudou a minha história, convidando Jesus para me ajudar naquela situação difícil que eu estava. Se você quiser e puder, ora agora comigo. Pai, aqui estou diante de Ti. Reconheço que sou pecador e te peço perdão. Reconheço que Jesus morreu por mim para me salvar do meu pecado. Reconheço que sim, eu preciso de um Salvador. E nesse momento eu recebo a Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Entra na minha vida, no meu coração. Espírito Santo de Deus, vem habitar em mim. Seja o meu ajudador.
Me ensina como andar nos teus caminhos daqui em diante. Revela para mim a tua vontade, renova a minha mente. Quero sim experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade. Eu me desligo de todo o pecado, de tudo que dividia o meu coração e me distanciava de ti, Jesus. Vem, toma a direção da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Peça para que Jesus te ajude. Eu te garanto, Ele vai te ajudar. Eu sou a escritora Suzana e juntos nós podemos ajudar muitas vidas. Desejo que a sua vida seja impactada pelo Espírito Santo, que Ele te envolva e te inunde com paz, amor, esperança. Compartilhe essa palavra. Você também faz parte desse ministério. Curte, comente, segue lá nossa página no Face, no Instagram, se inscreve no canal do YouTube. É só procurar por Suzana Barbosa Braga. Vamos divulgando essas palavras de encorajamento, contando as novidades do livro em todos os canais. Um excelente dia e que possamos alinhar os nossos planos com os do Senhor. Deus nos abençoe abundantemente. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus com certeza.